Convido a todos, em posição de respeito, a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Então, boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, público que nos prestigia, aqui pessoalmente e pelas redes sociais. Então, declaro aberta a presente sessão. Expediente. Ata número 6 de 2020. Da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2020. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovada por unanimidade dos presentes. Ata número 7 de 2020. Da sessão ordinária do dia 9 de fevereiro de 2020. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da presidência. Antes, Josi, que tu comunique os ofícios, eu quero só deixar registrado aqui, então, hoje, através da coletiva de imprensa, com o prefeito, né, hoje à tarde, foi baixado um decreto, então,
3525 de 2020 em relação ao coronavírus, né, que está assustando o Estado, os municípios, enfim, o país todo. Então, eu coloquei lá também, então, que as sessões, a princípio, continuarão. A gente só pede que o público que vem até a sessão, se puder assistir pelo Facebook, né, primeiramente para a gente estar fazendo um controle, enfim. Nos próximos dias, se tiver alguma alteração, a gente vai passar. Então, era isso, Josi. Ofício número 254 de 2020 da Secretaria Municipal da Saúde. Relatório Anual de Gestão da Saúde Municipal 2019. É isto, presidente. Ofício número 260 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Comparecimento à Câmara de Vereadores. Comparecimento à Câmara de Vereadores. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais membros do Legislativo, informamos que, conforme requerimento constante no ofício CM número 51 de 2020, a Comissão de Sindicâncias estará à disposição do Poder Legislativo na data de 23 de março de 2020. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa. É isto, presidente. Ofício número 273 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Encaminhamento de projeto de lei. É isto, presidente. Ofício número 067 de 2020 do Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Moção de apoio aos bombeiros voluntários. Excelentíssima Senhora Presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, informamos que endossamos a moção de apoio à manutenção do atual sistema de funcionamento das corporações de bombeiros voluntários do Estado. A Corporação de Bombeiros de Carlos Barbosa existe de maneira exemplar há mais de 15 anos, prestando mais de 16 mil atendimentos. Portanto, entendemos que a alteração no funcionamento poderia acarretar prejuízos ao seu bom funcionamento. Colhemos o ensejo para renovarmos nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Hernani Polo, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É isto, presidente. Ofício número 0170 de 2020, Regov Caixa. Notifica o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 11 de março de 2020 no valor de R$ 44.571,43, na conta corrente Agência 1925, conta número 600647099, dígito 9, vinculada ao contrato de repasse número 880/2018, firmado com o município de Carlos Barbosa, assinado em 16 de junho de 2018, no âmbito do programa Planejamento Urbano sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto pavimentação e drenagem de vias urbanas. É isto, presidente. Ofício número 070 de 2020 do Regov Caixa. Celebração de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, número 053-2094,
-93, Programa Finisa, modalidade apoio financeiro para aplicação em despesas de capital. É isto, presidente. Indicação número 26 de 2020, do vereador Miguel Alberto Stanilososki. Instalação de placa que indique a direção da empresa Conservas Coblens no trevo em frente ao capitel de Nossa Senhora de Caravaggio e Santo Antônio, localizado na comunidade de Coblens. Justificativa. Solicito o Executivo providencie a instalação de uma placa indicando a direção da empresa Conserva Coblens no referido local. Muitos motoristas de caminhões que têm como destino a empresa acabam se confundindo e, a partir do capitel de Nossa Senhora de Caravaggio e Santo Antônio, entram à direita sentido Rua Pedreira, necessitando em seguida pedir informação para chegar à empresa. Além disso, precisando retornar a pouco espaço para manobrar os caminhões ao final da Rua Pedreira. Espero que essa solicitação seja atendida em breve, pois já foi objeto de diversas indicações, sendo que temos, para o momento, agradecemos Miguel Alberto Stanilososki, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 27 de 2020, do vereador Miguel Alberto Stanilososki. Que o Executivo Municipal providencie a troca de local da tubulação de esgoto que passa pelo pátio da Escola Estadual de Ensino Médio São Roque. Justificativa. Justifico a apresentação da referida indicação em virtude dos frequentes vazamentos que ocorrem na Escola São Roque, principalmente quando chove. Além disso, a troca do local dessa tubulação que passa pelo pátio é essencial, visto que há um projeto para a construção de um ginásio no local. Assim, o surgimento de problemas durante a obra serão evitados, sendo que temos, para o momento, agradecemos Miguel Alberto Stanilososki, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 28 de 2020, do vereador Valmor da Rocha. Conserto de buraco na Rua Pedro da Rocha, nas proximidades da residência número 14 ou número 172. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie o conserto do buraco aberto há bastante tempo na Rua Pedro da Rocha, que inclusive aumentou de tamanho nos últimos meses, esmagando a tubulação de esgoto, o que tem ocasionado a proliferação de animais como ratos, podendo ainda ocasionar acidentes com pedestres ou motoristas que ali trafegam, sendo que temos, para o momento, agradecemos Valmor da Rocha, vereador proponente. É isto, presidente. Emenda 01 de 2020, dos vereadores Fábio Douzan e Jurandir Bondan. Esta proposição será discutida e votada durante a ordem do dia, junto ao projeto de resolução número 6 de 2019. Pequeno expediente, alguém se inscreve? Uso da tribuna. Temos uso da tribuna? Vereador Denir, por favor.
Cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, pessoas que nos acompanham, também através das redes sociais. Hoje eu venho à tribuna para falar de uma situação que está deixando o país muito preocupado, e preocupa a todos nós. A situação que começou na China, o coronavírus, e que, infelizmente, não estamos livres. Então, a minha tribuna hoje é mais a título de conscientização, também para deixar a população um pouco mais tranquila, dizer que, sim, tem que tomar os cuidados necessários, mas ainda não chegou, e esperamos que não chegue em nosso município com a força que chegou em alguns países, Itália, Espanha, Irã, que foram países que, depois da China, mais atingidos. Na China já está tendo uma regressão na doença, já está diminuindo os casos dia a dia, e, pelo que se ouve, até mesmo sem uma vacina ou um medicamento próprio para atacar a doença. Simplesmente com a prevenção que fizeram, fechar as cidades, quarentena para todo mundo, não sair de casa, não fazer eventos. Então, com isto, eles conseguiram e estão conseguindo diminuir a doença. A Itália já decretou quarentena, a Espanha, Irã, e o Brasil, logo, também vai ter isto. Então, aqui um pequeno histórico de como, até ontem, como estava no mundo. Então, o que é o coronavírus? É de uma família de vírus que causa infecção respiratória. Ele foi descoberto em 31/12 de 2019, é recente, 2 meses e meio praticamente, e na China. E provoca a doença chamada de Covid-19. Sintomas, todo mundo já sabe: febre, tosse, dor de garganta, náuseas, enfim, uma situação muito parecida com a gripe normal, mas já tem uma cartilha onde que coloca os sintomas no sistema do SUS e vai dizer se é caso de coronavírus ou não. Então isso o vereador Baroni já está facilitando o sistema de saúde e que está descartando muitos casos, que realmente é uma gripe um pouco mais forte que está acontecendo. Tem que evitar, como evitar? Lavar as mãos, cobrir o nariz quando vai aspirar, evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados e arejados, não compartilhar objetos pessoais. Isso todo mundo já viu um monte, mas não custa a gente continuar batendo e falando para que realmente não tenhamos um avanço muito grande em nosso país, principalmente em nosso município. Desde os primeiros casos, já infectou mais de 169 mil pessoas no mundo. E os cenários mais críticos estão na Itália e no Irã. Já tem 24 mil casos na Itália e 13 mil casos no Irã confirmados. O número de mortes no mundo já passa de 6.500 pessoas. Isso é ontem, até ontem, pela revista Exame, esses dados. Na China, o pior já passou, como eu comentei, está regredindo a doença. Infectou 81 mil pessoas. Na Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Bolívia e Peru adotaram medidas que restringem a entrada de estrangeiros. Então, na Argentina, que é o país vizinho aqui, ninguém entra no país que for estrangeiro, nem brasileiro vai para lá. Por 30 dias adotaram essa medida. E se for um argentino que está voltando para casa, sim, mas provavelmente vai ter que fazer quarentena. Eu acredito que o Brasil vai adotar isso dentro dos próximos dias ou horas, porque está avançando os casos enormemente. A Europa fechou as fronteiras por 30 dias, Portugal fechou a fronteira com a Espanha, fronteira terrestre, e nos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles, as 2 maiores cidades do país, anunciaram o fechamento de escolas e bares. A França prepara para declarar quarentena parcial. Então é preocupante realmente, quando vê países de primeiro mundo, que nem na Europa, aí, que tem uma condição de saúde muito diferente da nossa no Brasil, fechando tudo, significa que nós temos que realmente se conscientizar.
E Carlos Barbosa já fez, muitos municípios já fizeram. E lá no final eu vou chegar nesse assunto, e eu acho que nós temos que conscientizar a população. Nós, vereadores, temos que falar com todo mundo, tem que pedir para as pessoas de idade, fiquem nas suas casas, não vão para a rua, não é o momento de ir para o mercado fazer compra. Alguém vai comprar, principalmente as pessoas de idade, ou pessoas que têm uma doença, que têm imunidade muito baixa. Não saiam de casa, não vá trabalhar. A empresa vai ter que entender essa situação. De uma maneira ou outra vai ter que entender. Porque senão nós não vamos controlar e nós vamos ter a epidemia vai ser tão forte quanto está tendo na Europa. O Brasil confirmou 200 casos e logo em seguida já apareceu mais 21 casos nos estados. Então já tem mais de 220 casos no Brasil, talvez já chegue a 250 hoje à noite. E chegou a semana passada o primeiro caso confirmado. Praticamente 7 dias. Então está avançando muito rápido. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, não se sabe mais a situação que está, da onde está vindo o vírus, porque não está se transmitindo entre a própria comunidade. Tem 1.913 casos suspeitos e 1.486 casos descartados no Brasil. São Paulo é o estado que mais tem casos, 136, depois o Rio de Janeiro tem 24 casos. O governo de São Paulo anunciou hoje suspensão de aulas e eventos com mais de 500 pessoas. Minas Gerais suspende as aulas nas escolas estaduais. Escolas particulares de Salvador suspendem aulas a partir desta segunda. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Wittem, afirmou que a Polícia Militar pode interditar os espaços com grandes aglomerações. A CBF decidiu suspender a partir do dia 16/3, que é hoje, por prazo indeterminado as competições nacionais. E a Federação Gaúcha de Futebol também suspendeu o Gaúchão hoje. E aí teve, infelizmente, a gente vê algumas pessoas, não sei se vamos chamar de irresponsável, que ficaram bravos com o ato do presidente. Tem que ser aplaudido o ato do presidente. Ele está preocupado com a situação dos atletas, está preocupado com a situação do Estado, da população gaúcha. Os dirigentes dos clubes do interior reclamaram. A gente entende, eu fui dirigente de clube e sei que tem que competir, tu tem atleta para pagar, tu tem folha para pagar, mas não é o momento de pensar no financeiro. É momento de pensar no coletivo, pensar no próximo. Talvez a gente não venha fazendo há muito tempo, e isso está vindo para nos conscientizar, que temos que pensar em quem está do nosso lado. Assim a gente vai conseguir combater esse vírus mais fácil do que talvez outros países que demoraram um pouquinho para ter essa conscientização. No Rio Grande do Sul, são 7 casos confirmados e 66 suspeitos. 2 confirmados em Caxias, um já foi liberado da quarentena porque já curou. Tá? E Campo Bom tem um também, já curou, que era um empresário que a gente acompanhou a semana passada, que eu acho que foi a pessoa que despertou, ele procurou, e ele se identificou lá dizendo que ele achava que tinha, e foi, insistiu, e foi comprovado. Acredito que tem que ser desta maneira. As pessoas que chegam aqui ou chegam no país que são do exterior, por favor, não vão para a sociedade, vão para dentro de casa e fiquem lá por 7 dias. É isso que temos que fazer, vereadora Rosália. Porque senão não vamos ter... Hoje fiquei sabendo que uma pessoa chegou numa empresa gripada com todos os sintomas do coronavírus. E aí foram pedir, teve contato com alguém, você viajou? Não. Tem um parente que voou e eu tive contato no final de semana. Como é que essa pessoa foi no meio, chegou ontem, ou chegou sexta da Europa, de algum lugar infectado? Como é que vai na família de alguém? Vai para casa, fica em casa, não pode fazer isso, gente. Isso nós temos que fazer. Os meios de comunicação têm que começar a bater e pedir para as pessoas ficarem nas suas casas, que não tenham necessidade de sair de casa. As universidades, a PUC, a Universidade de Santa Maria, a URFS, a UFPEL, a IFRS, já suspenderam as aulas hoje, aproximadamente 30 dias. Escola estadual, a partir do dia 19, também vai suspender as aulas. A gente entende que é difícil. Não tenho dúvida que é um momento de dificuldade. Os filhos, onde é que vão ficar? Os pais trabalhando,
mas temos que entender que é a maneira, talvez, de não levar adiante. As crianças, presidente, pela informação que temos, elas contraem o vírus e não acontece nada com elas. Elas eliminam, só que elas transmitem para alguém. E aí pode ter uma pessoa idosa na casa, contamina um vizinho, contamina mais alguém. Então, não podemos deixar elas vulneráveis, porque tu nunca sabe o que chega numa escola. Mesmo com todos os cuidados que as escolas têm, então nós temos que evitar isso também. E em Carlos Barbosa, tem 2 casos suspeitos. Foram investigados e foram descartados. Graças a Deus, nós tivemos outros casos aí que talvez não chegaram a ser suspeitos, que foram descartados. Então nós ainda estamos bem. Nós podemos ficar bem se cada um de nós se conscientizar. Dos 30 mil habitantes que temos em Carlos Barbosa, se conscientizar que tem que fazer a sua parte. Não faz o que não precisa ser feito hoje. Eu tinha viagem amanhã para Santa Catarina, a trabalho, e eu cancelei. Na sexta-feira de noite eu cancelei minha viagem. Estou fazendo a minha parte. Santa Catarina está contaminado? Não. Tem, talvez, não sei, tem o mesmo caso que o Rio Grande do Sul, talvez tenha menos que o Rio Grande do Sul. Só que talvez, eu não sei, o litoral de Santa Catarina recebe turista todo dia. E aí, num restaurante, tu tem um contato com uma pessoa dessa, tu nem está sabendo. E aí eu trago para cá, contamino meus colegas, a empresa, os lugares que a gente tem que frequentar. Decidi não viajar. Resolvo por aqui, num primeiro momento. Depois, faço mais adiante. E Carlos Barbosa, prefeito hoje à tarde, baixou um decreto, como a presidente falou, suspendendo por 30 dias os eventos que têm subvenção do município, e o centro de convivência, a biblioteca, o telecentro estarão fechados pelos próximos 30 dias. Acho um ato grandioso do Executivo em fazer isto. Muita gente talvez reclame agora, mas é melhor a gente prevenir do que ter que remediar aí na frente e ter um problema futuro. Então, é isso que eu queria trazer, mais a título de conscientização, já vou lhe dar a parte, a título de conscientização, e que realmente as pessoas também não precisam se apavorar, é só fazer a cartilha que a saúde já colocou, que nós podemos evitar. Vereadora Rosália. Obrigada, vereador Denir, pelo à parte. Quero cumprimentar a presidente, a mesa diretora, demais vereadores, a imprensa, o público que nos prestigia, público de casa, funcionários da casa. Bem importante, vereador Denir, nós não podemos ficar calados, nem de braços cruzados com o que vem acontecendo. Nós temos que nos preocupar muito com os nossos familiares. Todos nós, com certeza, temos um familiar idoso ou um familiar que está na zona de risco, que tenha alguma doença crônica. E, como foi mencionado aqui, as crianças eliminam, mas elas transmitem. Hoje mesmo, o próprio Colégio Santa Rosa também vai parar a partir de quarta-feira. Medidas cautelosas, com calma, nós não podemos também alarmar, mas nós temos que ter cuidado, sim, e é importante que a população se oriente, realmente faça o que realmente for necessário. Vamos evitar viagens de passeios, tudo que for supérfluo. Não há necessidade do idoso de fazer compras, de ir no banco, de ir verificar a pressão no próprio posto de saúde ou no hospital, que é muito comum do idoso fazer. Vamos evitar e ficar o máximo em casa. Nós sempre orientamos as pessoas a sair, esparecer, mas agora, por um momento, é o contrário, é ficar em casa para evitar uma contaminação e evitar o pior. Na Secretaria de Agricultura, Denir também, vereador, foi tomado umas pequenas decisões necessárias. Tudo que for vala, que for necessidade para procurar água para animais, está sendo prioridade do governo. Então, o secretário chamou os subprefeitos
e tudo que for para abrir valo, retroescavadeira para buscar água, seja para animais, seja para o consumo do agricultor, está sendo prioridade. Então, quero te agradecer pelo tema, que é bem importante para divulgar para o nosso município. Obrigado, vereador Rosália. Vereador Everson. Sim, Denir, obrigado pela parte. Realmente bem interessante o tema que tu traz para a tribuna de hoje. E quando o colega começou a falar, eu vim aqui para a internet, comecei a procurar no site do Clique RBS, e agora às 4h18 da tarde já tinha 234 confirmados. Então veja, da tua pesquisa até agora já aumentou 30 e poucos casos, em questão de algumas horas, né? Então, para ver o quão delicado é esse assunto, e precisamos sim tomar medidas para que se coíba um pouco a proliferação desse vírus. Estancar totalmente é quase impossível, porque ele está no ar, ele está por tudo, é muito difícil. Então, o que nós temos que fazer é tomar medidas para melhorar um pouco a não contaminação. E, nesse sentido, é importante as pessoas também pensarem que, se não tem álcool gel, que se lave as mãos constantemente, que dá o mesmo efeito do álcool gel. Né? É muito importante que o pessoal faça sua própria higiene. Assim como os próprios mercados, eu já vi esses dias aqui na cidade, que o mercado aqui no município estava passando álcool líquido nos carrinhos, nos cestinhos. Então isso é muito legal também, né? Para evitar o contato do vírus com as pessoas. Assim como o pessoal pode também cuidar um pouco nas portas de banco, portas de estabelecimentos comerciais, portas de outros lugares, ou corrimão de escada, o próprio elevador. Conversava hoje com um amigo, se a pessoa contaminada estiver sozinha no elevador e expirar, e logo após entrar alguém naquele ambiente mais fechado, de pouca ventilação, também é perigoso e complicado. Então, se as empresas, os prédios podem botar ventilação nos elevadores, também já ajuda. Alguns têm, outros não têm. Então, que ligue a ventilação do elevador para poder ajudar a trocar o ar com mais brevidade possível, assim como nós na Câmara aqui, poderíamos deixar a porta aberta, ligar a ventilação para circular cada vez mais o ar. Obrigado e parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Kirsch. Vereador Enio. Obrigado, vereador Denir, pela parte. Realmente, hoje, eu estive lá também na coletiva com o prefeito. Quero parabenizar ele pela essa atitude tomada hoje, que ele fez a coletiva lá, que fez o decreto. Realmente, agora, eu venho falar sobre um pouco do Campeonato Municipal de Carlos Barbosa. Neste exato momento, lá na Liga de Carlos Barbosa está sendo feita uma reunião, porque o campeonato começaria domingo agora, próximo domingo. Então eu gostaria que os presidentes dos clubes e a Liga tomassem essa atitude também de cancelar, mas como é subvencionada também a Liga pelo município, eu acredito que também vão tomar essa atitude de cancelar o campeonato. Eu quero dizer para os atletas, como eu faço bastante parte do futebol de Carlos Barbosa há muito tempo, que eles entendam também que a gente sabe que os atletas querem jogar, né? Mas que eles entendam também que é uma causa que tem que ser bem revista, porque se chegar domingo e tiver 2, 3 atletas com problema, pode ser só gripe, mas aí começa a complicar dentro também das competições, né? Então eu gostaria que o presidente da Liga e os clubes, os presidentes dos clubes que hoje estão em reunião lá, que pudesse também cancelar o campeonato municipal. É isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Enio. Senhora presidente, vereadora Lucilene. Sim, obrigada, vereador Denir, pela parte. Então, falando agora como servidora pública, trabalhando na farmácia municipal, né? A gente viu hoje o número elevado de pessoas a mais que passaram pelo centro de saúde, né? Pela farmácia municipal. Bem como o colega falou e o prefeito falou hoje à tarde, da gente ter cautela, né? De procurar, quando realmente for aqueles sintomas, enfim, né? Quanto mais, eu penso que quanto mais a gente puder evitar esses locais, melhor vai ser. E na farmácia também vão ser adotadas algumas medidas, né, com álcool gel, enfim, ventilação, então um ambiente aberto, bem ventilado. E seguindo o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores também
está cancelando 2 eventos agora, que teriam agora na próxima quinta-feira, dia 19, e no dia 27. Então, esses 30 dias vai ficar seguindo, então, a mesma conduta que o Poder Executivo. E, como eu falei hoje, se Deus quiser, isso logo vai se resolver. Como na China, como o senhor trouxe, né, os casos já estão diminuindo, então a gente vai ter como fazer esses eventos posteriormente. Logo também vão ser abertas as vacinas da gripe, né? Também o pessoal vai informar para agendar as vacinas, para também não formar essa aglomeração de pessoas. Então, com certeza, se cada um fizer a sua parte, como o senhor falou, tudo vai se resolver da melhor forma. Obrigada, vereador. Obrigado, quero agradecer a parte dos colegas e dizer que não é um momento de pânico. Aqui é uma conscientização, é trazer a informação do que está acontecendo e conscientizar a população para que faça a sua parte. Cada um cuidando de si, pensando no outro. É isso que tem que ser feito. Como eu falei antes, se alguém chegar de fora, nosso município, fique em quarentena de 7 dias. Não vá visitar ninguém, principalmente pessoas de idade, porque pode ter vindo com o vírus. As pessoas de Carlos Barbosa que não tiveram contato ainda com ninguém que veio de fora, talvez não precisem se preocupar tanto, porque o vírus ele não se espalha pelo ar. Por enquanto não temos essa informação. Tem que ter um contato, tem que encostar em algum lugar que talvez tenha sido dado um espiro e ter ficado ali depositado. Então, assim, não é motivo de pânico, é simplesmente uma conscientização para que cada um faça a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos passar por esta crise que temos, talvez sem sofrer tanto. É isso que nós queremos. E também sugerir às entidades que cancelem os seus eventos. Sugiro que cancelem as festas agora, cancelem os eventos. Não vamos pensar no financeiro. Vamos perder um pouco agora, só para concluir, presidente. Perder um pouquinho agora, mas para lá no futuro não gastar muito mais e perdermos muito mais. Ou quem sabe, perder uma vida. Que isso custa muito mais caro. Obrigado, presidente. Ordem do dia. Senhora presidente, por questão de ordem, tem um projeto 16 que fala concede reajuste para os servidores pensionistas e aposentados do IPLAN, e que nós precisaríamos votar hoje para poder, ele é retroativo a fevereiro ainda, só que em função do carnaval e ele ficou em pauta e já faz 30 dias que ele está na casa, e se nós deixarmos mais uma semana complica. Então o município pediu, o executivo pediu, se os vereadores entendessem, a senhora presidente colocar a apreciação do plenário, se pode ser colocado na pauta esse pedido, esse projeto. Então, sobre a aposentadoria do IPRAN. Reajuste. Então, colocando o projeto número 16, então, o que os colegas votam? Podemos colocar na pauta? Ok, então será incluído na ordem do dia. Projeto de lei número 24 de 2020, dos vereadores Enio Grolli e Miguel Alberto Stanilososki. Baixa para as comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 25 de 2020. Estabelece o índice para revisão geral anual do vencimento dos servidores do Poder Executivo, dos conselheiros tutelares, da Bolsa Auxílio e Vale Transporte de estagiários, bem como do provento dos aposentados e pensionistas e da outras providências. É isto, presidente. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Emenda número 1 de 2020, dos vereadores Fábio Douzan e Jurandir Bondan. Emenda substitutiva ao projeto de resolução número 6, de 11 de novembro de 2019. Parecer jurídico.
Referida emenda substitutiva ao projeto de resolução visa dispor que as datas das sessões especiais, solenes ou comemorativas serão definidas pela mesa diretora, ouvido o proponente e preferencialmente não poderão coincidir com a data em que ocorrer sessão ordinária, ao contrário da proposta originária que impunha a não coincidência. A proposta é legal, cabendo ao plenário aprovar aquela que julgar mais adequada. Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. É isto, presidente. Vereador Fábio, quer se manifestar? Sim, basicamente é a mesma emenda que a gente propôs, a resolução que a gente propôs na semana passada, quando o Jurandir ele me contatou para assinar essa resolução. Eu me recordei que, não lembro se o ano passado ou retrasado, a gente teve 2 ou 3 sessões seguidas com homenagens, moções, e a gente acabou tendo que cortar tribunas e explanações pessoais, que eu acredito que é uma ferramenta importante aqui da casa para a gente trazer assuntos que ocorrem naquele período. Algumas vezes acontece alguma situação bastante pontual daquela semana que precisa ser relatada, e 2 semanas depois ela já acaba não tendo o mesmo efeito. Então, por isso que eu acho viável essa proposição, para que a gente também tenha as nossas ferramentas aqui no Legislativo de forma íntegra para a gente realizar o nosso trabalho. Entendo que, às vezes, talvez até mais por questão de bom senso nosso do que necessariamente ter que constar no regimento, mas já que acontece corriqueiramente isso, e frente à proposição do Jurandir, eu me coloquei à disposição para assinar junto com ele, e por isso fiz a emenda com base no que a gente conversou na semana passada aqui. Obrigado. Então, a emenda número 1 de 2020 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Baroni? Vereador Kirsch? Vereador Valmor? Mais alguém? Então, vereador Baroni. Obrigado, presidente. O vereador proponente Fábio sanou a problemática que tinha sido posta na última sessão, deixando, então, preferencialmente, acredito que era o problema que eu havia constatado. Então, em razão do conceito, nessa redação desse parágrafo 2º, acredito que não tem nenhum problema, porque deixa a liberdade de, em caso do homenageado não puder, ser feito na segunda também. Então, acredito que está sanada aquele problema, então eu sou favorável a essa emenda. Vereador Kirsch. Na verdade, eu acho que o Jurandir teve uma boa intenção de fazer essa alteração proposta. O Fábio também assinou a alteração depois da alteração, acho que foi pedido vistas nesse projeto esses dias, mas o ideal ainda acho que é fazer na segunda-feira mesmo, na sessão ordinária. Eu acho que é interessante para que os homenageados participem das sessões normais de votação da Câmara, para que conheçam, e também acho importante, para fins da economicidade, que se concentre tudo numa sessão única. Apesar de ver com bons olhos e achar ver os méritos também de se fazer uma sessão exclusiva, mas acho que nesse momento eu ainda prefiro, minha opinião, de manter na segunda-feira normal sempre as sessões. Então, peço desculpas, mas vou votar contra a emenda e contra o projeto também. Vereador Valmor. Olha, eu sou da mesma opinião. Eu até acredito que cada vereador, juntamente com o seu homenageado, deve escolher o dia de preferência. Eu sempre quis, eu acho que até os antigos presidentes sabem que eu sempre pedia para ser feito no dia da sessão, porque a gente traz todos homenageados e várias pessoas que vêm e assistem à sessão, como diz o Everson. Eu sou favorável que cada vereador decida com o seu homenageado o dia. Eu sou favorável no dia da sessão. Não acho que é ruim o projeto deles, mas é a minha preferência. Como votam os demais vereadores?
Justifico. Vereador Denir. Sim, presidente. Eu creio que a decisão da homenagem cabe ao homenageado e quem está homenageando. A Câmara não deve decidir por uma data específica, foi o que eu falei na semana passada. Mas como colocou aqui que preferencialmente não é numa sessão, significa que pode ser marcado durante a sessão. Então a gente pediu isso para fazer essa correção, os vereadores proponentes entenderam, então não tem motivo algum para não aprovar, porque ela praticamente ela não está proibindo que se faça numa segunda-feira. Então, eu também entendo que depois de uma sessão a homenagem fica mais consistente, porque vai estar com a presença de todos os vereadores. Eu, infelizmente, no ano passado, 2 sessões eu não estava em homenagem, em virtude da atividade profissional, e eu gosto de participar dessas sessões. Até porque a gente conhece os cidadãos de Carlos Barbosa, sabe quem são, e é importante a presença de todos os vereadores numa sessão comemorativa. Mas eu voto favorável porque ela não está mudando, não está alterando, só está dando a sugestão de não ser na sessão. Vereadora Rosália. Sim, presidente. Na verdade, faço minhas as palavras do Denir. Não está alterando nada, né? Só está dando a possibilidade de repente, o homenageado não poder na segunda noite e ter que ser em outra data. Apesar que o regimento também, no meu ver, onde eu li nesse parágrafo, ele também não impede que faça em outra data sem essa resolução. Então, digamos, entre igual, porque ficou igual, favorável. Vereador Enio. Favorável. Vereador Valmor, desculpa, Miguel. Então, a emenda número 1 de 2020 foi aprovada por 6 votos favoráveis e 3 contras. Vereador Matheus, desculpa, esqueci o Matheus. Como vota a colega vereador? Então, 7 votos favoráveis e 3 contra. Projeto de resolução número 6 de 2019. Inclui parágrafo no artigo 121 da resolução número 2 de 18 de novembro de 2011. Parecer jurídico. Referido projeto de resolução visa dispor que as datas das sessões especiais, solenes ou comemorativas serão definidas pela mesa diretora, ouvido o proponente, e não poderão coincidir com a data em que ocorrer sessão ordinária. A proposta é legal. Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. É isto, presidente. Então, o projeto de resolução está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Kirsch. Vereador Denir. Vereador Kirsch. Só para reiterar novamente que não tenho nada contra a proposta apresentada pelos vereadores. Eu só, na minha opinião, eu preferia que fosse concomitante com a sessão ordinária normal para atingir mais público e gente à sessão ordinária que temos toda segunda-feira. Mas nada contra a proposta em si. Obrigado. Mas eu vou votar contra, tá? Mas... Vereador Denir. Sim, o projeto, como estava aqui na semana passada, já tinha me manifestado que seria contra, mas com a emenda, então, ele deixa a liberdade de decidir. Então, vou ser favorável e não, aprovamos a emenda. Agora é o projeto. Então, sou favorável ao projeto com a emenda, alterando ele. Como votam os demais vereadores? Vereador Matheus. Vereador Baroni. Vereador Valmor. Antes eu não tinha votado, eu tinha falado o que eu gostaria que fosse. A emenda, realmente, com a emenda agora, a gente pode fazer. Na segunda-feira, após a sessão, entendo eu, se o vereador quiser, o homenageado, né? A gente pode fazer.
Eu não tinha votado, mas eu vou continuar, não vou deixar o Everson sozinho ficar conforme foi o voto. Tá bom, mas eu não tinha votado aquela hora. Contra, então, o vereador. Vereadora Rosália. Vereador Enio. Favorável. Vereador Miguel. Vereador Fábio. Vereador Aleph. Então, o projeto de resolução foi aprovado por 7 votos favoráveis e 3 contra. Projeto de lei, então, número 16 de 2020, incluído na ordem do dia pelo requerimento do líder do governo, vereador Denir Gedós. Concede reajustamento para preservar-lhes o valor real aos benefícios previdenciários de aposentadoria de pensão, cujos benefícios foram concedidos com base no artigo 40 da Constituição Federal, na redação das emendas constitucionais número 41 de 2003 e 47 de 2005. Parecer jurídico. A proposta é viável ao projeto em análise. Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário. Pede pela aprovação. É isto, presidente. Projeto de lei número 16, então, está em discussão. Está em votação. Alguém se inscreve? Então, projeto número 16, aprovado por unanimidade dos presentes. Explanações pessoais. Onde começamos hoje? Vereador Denir? Miguel? Fábio? Vereador Matheus? Vereador Baroni? Vereador Kirsch? Vereador Valmor? Vereador Miguel, então. Eu peço à secretária que coloque a foto. Então, eu quero reforçar minha indicação que o Executivo toma providência ali na Escola São Roque. Tem uma tubulação que vem lá da Rua Polônia, São Roque, atravessa e vem ali no pátio, atravessa o pátio da Escola São Roque. Vocês olham que já foi, o pessoal da Prefeitura foi lá consertar esse buraco, mas eles têm projeto para um ginásio nessa escola, então tem que tomar providência meio urgente, elaboração de um projeto e retirada daquele esgoto ali dentro do pátio da escola. E a segunda indicação é a colocação, mais uma vez, acho que coloquei aqui nessa casa, eu acho umas 5, 6 indicações, a colocação de uma placa lá naquele capitel, ali na Rua Pinheira, que indica as conservas Koblenz. Os caminhões que vêm de fora vão lá no fundo da Rua Pinheira, dificuldade para girar os caminhões e tudo lá, e a gente está pedindo mais uma vez para a colocação daquela placa. É isso aí, senhor presidente, mas muito obrigado. Vereador Fábio. Sim, boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Na verdade, eu vim falar sobre diversas indicações que a gente já fez, que a gente não teve retorno nenhum por parte da prefeitura e que não foram realizadas. E não é uma crítica minha, mas sim uma súplica da população. No final de semana, acredito que vários vereadores verificaram que nas redes sociais fomos questionados sobre algumas situações que ocorrem no município, que já foram alvo de solicitações na Câmara de Vereadores e que até agora não surtiu efeito, coisas que talvez nós solicitamos há 2, 3 anos atrás. Uma dizia a respeito a uma colocação de um quebra-mola num cruzamento que é bastante perigoso e já ocorreu diversos acidentes.
eu sempre digo que eu sou completamente contrário à colocação desenfreada de quebra-molas, mas em alguns locais a gente sabe que é a única alternativa que tem. Bom fosse se todo mundo tivesse educação suficiente no trânsito para que não houvesse um quebra-mola sequer, não precisasse uma sinaleira, não precisasse de nada, mas a gente não vive numa cidade, como vários vereadores dizem, a gente não vive numa bolha. Aqui também a gente tem problemas, sobretudo no trânsito. Faltam sinaleiras em pontos estratégicos do município e há necessidade de ser colocado quebra-molas em alguns pontos também. Volto a frisar, eu já solicitei 3 ou 4 quebra-molas, não gosto de ficar solicitando quebra-molas, mas só de ir no local 10, 15 minutos a gente verifica que realmente é precisa, porque tem crianças que transitam ali, tem locais com bastante público que transitam no local, e mesmo assim as pessoas passam como se estivesse praticando Fórmula 1 praticamente, porque é uma velocidade extraordinária. Eu não sei nem como consegue andar em algumas ruas da cidade naquela velocidade, sendo que o próprio calçamento não permite isso em alguns locais. Então, só volto a fazer um questionamento ao município, ao Poder Executivo, para que analise as nossas indicações com talvez um pouco mais de carinho, ou que pelo menos encaminhe alguém até o local e verifique a necessidade do que a gente está solicitando. Nem que a pessoa tenha que ficar lá meia hora ou 1 hora só para verificar se realmente acontece ou se a gente está simplesmente solicitando por solicitar. Mas, de minha parte, com certeza nunca vai acontecer isso de simplesmente jogar indicações só para o pessoal ver que a gente está trabalhando. A gente faz indicações justamente para que a população tenha o mínimo de dignidade no local em que elas vivem. Obrigado. Vereador Kirsch. Muito obrigado, colega Lucilene, os demais vereadores. O vereador Miguel trouxe um tema bastante importante, que é do esgoto ali da Escola São Roque, e realmente tem que desviar esse esgoto, Miguel, para um canto ou pela rua mesmo, para não atrapalhar ali a escola, porque se forem fazer o ginásio ali, ficar o esgoto embaixo é bem complicado, né? Parabéns pelo tema. Também quero falar hoje a respeito da moção que fizemos dias atrás aqui na Câmara para manter os bombeiros voluntários aqui em Carlos Barbosa. Semana passada conversei com o presidente da Assembleia, Hernani Polo, que eu tenho uma relação bastante boa com ele. Hoje, ou sexta-feira, a Câmara recebeu um ofício alegando ali que receberam essa moção e que dão atenção a ela. Eles vão tentar ver com o comando dos bombeiros o que pode ser feito, o que vai ser o andamento que será dado a esse tema que estamos discutindo, mas precisamos sim, meus colegas, mobilização para manter os bombeiros como voluntários. Eu acho que seria muito errado deixar de ser voluntários para ser bombeiro civil pago com dinheiro público. Aqui em Barbosa, a corporação é fantástica, é muito boa e precisamos assim mantê-la. Então, nosso apoio e dedicação para a manutenção dos bombeiros que fazem um grande trabalho aqui em Carlos Barbosa. Também quero falar um pouquinho a respeito do coronavírus, tão debatido nos dias atuais, mundialmente, aqui em Carlos Barbosa não pode ser diferente também, e pedir para a população para que tenha o máximo cuidado possível de evitar muita gente no mesmo espaço, para que lave constantemente as mãos e higienize ambientes, porque o vírus ficaria por horas ativo numa superfície. Então, se o pessoal for passando álcool, for limpando, acaba por minimizar os riscos. Até, inclusive, agora há pouco, falava para os colegas aqui, que já parabenizei que mercados do município estão passando no carrinho onde é colocada a mão ali, e em cestinhos também, já estão passando álcool, estão limpando, que os locais públicos também tenham um cuidado muito grande em maçanetas, corrimões, inclusive prédios residenciais, que as pessoas botam a mão constantemente, botões de elevador, também é um local muito complicado. Então, tem que tomar muito cuidado para evitarmos ao máximo a proliferação do vírus em todos os ambientes. A população deve se conscientizar e deve cuidar o máximo possível. Era isso, muito obrigado, presidente. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Primeiro eu queria reforçar o que o Dozan falou. Ali na rua Getúlio Vargas, sim,
nas proximidades do sacolão da fruta, ali precisamos de um quebra-mola, um redutor de velocidade, antes que uma tragédia pior venha acontecer. Esse é um local que acontece muitas vezes pequenos acidentes e até acidentes já de uma proporção até meia grande. Então, peço ao Executivo, à Secretaria competente, que faça alguma coisa. Há pouco tempo, eu tinha dito aqui na casa que qualquer leigo viria que tem locais que precisa de um redutor de velocidade para que tragédias não venham a acontecer. Então, deixo aqui o meu pedido, um quebra-mola na rua Getúlio Vargas. Eu trouxe também, eu fiz várias fotos nesse final de semana, eu estive dando uma passada nos bairros, eu pediria que a Denise colocasse as fotos, Denise. Aí eu fiz várias fotos, vazamentos. Eu não andei por todos os bairros da cidade e colhi mais do que 30 vazamentos de água. Então, estão fazendo o pedido para que nós, a população, toda a população, nós também, como vereadores, pedimos que economize água, não lave calçada, mas também precisamos que a Corsan faça a sua parte. Vai ser bastante difícil, vão levar um bom tempo para conseguir sanar, porque o que temos de vazamento, dá uma olhada o que é vazamento de água, e em vários bairros da cidade. Eu peguei no bairro Triângulo, eu peguei no Vila Nova, peguei na Getúlio Vargas, aí até eu parei com o carro, chega a ter poças de água, do vazamento tão grande que é, quanta água está indo fora. Tem que ver em vídeo, eu fiz em fotos não aparece, mas essa água jora, deve ser muitos e muitos litros por dia. As placas eu filmei que é para ver onde eu estava, aí na Getúlio Vargas, lá no bairro, próximo da minha casa também, na frente da minha casa praticamente, tem um vazamento muito grande lá correndo, então todo mundo cobra valor, e daí o pedido a gente faz, né, mas... Ali, aí é próximo da minha casa, aquela outra foto. Aí é ali na frente de uma residência, na frente de minha casa também. Aí é um vazamento muito grande também. Gente, é mais do que 30 pontos, eu não fui no Aparecida, eu não fui no Aurora, saber quanto mais não tem de água. É na Getúlio Vargas, muita água indo fora. Então, vamos pedir para que a Corsan também comece a fazer sua parte. Não adianta vir nos dizer que não tem uma máquina para arrumar, que a máquina tem que esperar vir de Garibaldi. Olha isso aí, o que é. Não, gente, eu acho que por tudo que ganham, tudo que faturam, tem que deixar em dia assim o trabalho. Obrigado, senhora presidente. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente, eu tenho que mencionar aqui da Heloísa Dalmas Guerra. Sábado eu li a crônica dela no jornal da nossa cidade e me senti representada por ela. Eu gostaria que mais pessoas lessem essa crônica em relação às mulheres, em relação ao mês da mulher, porque ela frisou algo muito importante. Ela frisou que nós somos diferentes, e que bom que nós somos diferentes. Eu sou feliz de ser diferente, de nós termos essas diferenças. O que nós queremos é igualdade de direito, igualdade de salário. E ela conseguiu passar toda a força que a mulher tem. E não é a força física, é a sensibilidade, é a maneira de agir. E numa crônica eu percebi assim a sensibilidade dela. E que muitas de nós vamos parar até com o vitimismo se nós lermos a crônica dela, o quanto é importante ver a mulher com os olhos que a mulher gostaria de ser vista. Quero falar também da situação do coronavírus. Nós temos o Grupo Bandeirantes, temos 75 crianças que trabalhamos cada 15 dias, teríamos um acampamento agora, final do mês, 28 e 29, de integração, onde todo o Estado estaria junto. Nós íamos ter mais de 500 crianças junto, foi cancelado, porque temos o dever de manter a integridade física, de manter a saúde das crianças, e sabemos que eles, como foi dito na casa hoje, eles eliminam, mas eles transmitem. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande em relação a essa situação.
trabalho na Secretaria de Agricultura, o secretário chamou os subprefeitos e uma das decisões, a princípio, é que tudo que for para captação de água, máquina, será feito de primeira mão, será dado prioridade. Tive várias pessoas me solicitando em relação à linha Vitória, em relação às estradas. Nós temos, inclusive, o coordenador de governo e presidente do MDB, o Betão, aqui. Mas o pessoal está trabalhando em mutirão. Estão trabalhando Torino Baixo, saindo para o Paraguaçu. E pelo fato de estarem em mutirão e com saibreiras, eles precisam de mais funcionários. Então, o próximo passo será a linha Vitória, sim, toda aquela região, mas isso vai ser para a semana que vem. Então, se o tempo permitir, tomara que não permita, tomara que chova e que não permita que nós fizéssemos essa situação, porque é importante a chuva. Quanto à Corsã, presidente, se me permite, levantei essa situação semana passada e hoje vejo que o vereador Valmor mencionou novamente. Gostaria de fazer aqui um requerimento verbal de solicitar que venha o presidente aqui, porque trocou o presidente. E é importante que venha alguém explicar para onde nós ligamos, porque o 0800 não funciona. O que nós procuramos com essas situações que eu mesma vivi também 3 dias, a água indo fora e sendo o bem precioso que é, neste momento, a água. Obrigada, presidente, desculpa por ter me passado. Vereador Enio. Senhora presidente, hoje eu venho falar sobre, entrou hoje um projeto de lei que altera a redação do artigo 30 da Lei 757 de 1991. Esse projeto foi colocado por mim e pelo vereador Miguel, que já faz algum tempo que estamos buscando algumas medidas para resolver o problema da fiação e o cabeamento da nossa cidade. Está para todo mundo ver os postes com o amarramento de fios pendurados, fios caindo, fios soltos e outros mal esticados. Então, iniciamos estudos para ver como podíamos proceder. Tivemos, então, a orientação da assessoria jurídica da Casa, a doutora Paula, de que acrescentar previsão no Código de Postura, o que estamos fazendo com o projeto de lei 24. O Código de Postura é a lei que regula o espaço urbano do município e o artigo 30, que estamos alterando, já tinha previsão sobre os fios condutores de energia elétrica e telefônicos localizados em ruas arborizadas. Nossa proposta, que é a proposta de eu e o vereador Miguel, é implantar a previsão determinando que nas ruas de passeio, além dos fios estarem a certa distância das árvores, também deverão estar convenientemente isolados, bem como deverão estar adequadamente esticados, identificados, não podendo estar soltos, rompidos ou pendurados, devendo ainda ser retirados os fios e os cabos não mais utilizados. Ressaltamos que a identificação dos fios é muito importante, porque a partir daí se saberá, especialmente em relação às empresas de internet, cuja prestação de serviço é realizada por diversas operadoras. Quem é quem instalou determinado fio e se o mesmo está sendo utilizado ou não. Porque em muitos casos os fios estão no poste, mas a empresa não utiliza mais e também não fez a retirada, tendo a identificação. O município saberá, inclusive, quem deve ser notificado para a regularização, a fiação ou cabeamento. E também estamos propondo multa quando, após a advertida, a empresa não regularizar a situação no valor de 10 URM. Então, nós entramos hoje com esse projeto de lei, eu e o vereador Miguel, né, Miguel? E então, nos próximos dias, deve vir para casa para ser votado. Era isso, senhora presidente. Passo a presidência para me manifestar. Receba a presidência. Bom, então, seguindo a linha do que foi falado hoje, então, sobre o decreto 3525 do Poder Executivo, teve a coletiva de imprensa hoje à tarde. A Câmara de Vereadores, então,
presidente, juntamente com a mesa diretora, decidimos que vamos acompanhar a decisão do Poder Executivo por 30 dias, convidar o pessoal que vem até essa casa, se puder assistir pelas redes sociais, pelo Facebook. Nós aqui também, os colegas, vamos ter todas as medidas adequadas, com álcool gel, para a gente também estar se protegendo. Sabemos, então, que o coronavírus veio numa velocidade imensa, né, chegando a Carlos Barbosa também. Então, tudo que a gente puder fazer, peço à comunidade barbosense também, logo mais vai ter a vacinação da gripe. Eu sei que é difícil, eu sei que é assustador, mas pedir para a população um pouco de calma, para a gente aglomerar o menos possível de pessoas. Teríamos 2 eventos alusivos ao Dia Municipal da Síndrome de Down. Agora seria o primeiro na quinta-feira, dia 19, e no dia 27 de março. Então, eles estão cancelados até segunda ordem, né? Manteremos esses 30 dias, então. Se Deus quiser, tudo vai se resolver e a gente vai fazer eles posterior. E o mega treino lá no 5 da Boa Vista também, que seria no dia 29 de março, então também foi cancelado até segunda ordem. Então, peço também, como falei a semana passada, ao Poder Executivo, o Betão está aqui com nós hoje, para dar uma atenção especial às estradas lá do 5º Distrito também. Sei que o pessoal está voltando agora das férias, mas dá uma atenção especial. Agora choveu, né? Antes eu acho que tinha muita poeira, enfim, né? A terra muito seca, então quem sabe agora dá para fazer um trabalho bom para as estradas ficarem boas. Era isso, presidente. Obrigado, vereadora. Devolvo a presidência. Receba a presidência. Então, convido a todos a acompanhar a próxima sessão, no dia 23 de março, pelas redes sociais, pelo Facebook, às 18h30, no plenário Evaldo Louse da Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos. Ele foi até embora já? Não, porque eles já saíram. Ele foi até embora já? Ordem do dia. Acho que tem que fazer por isso que... Já tinha saído, mas... Parou? Tem que ser na ordem do dia. O ofício é feito em qualquer horário. E aí, não vai receber? É um requerimento verbal também. Melhor é... É. Melhor. Esquece que eu faço. Você contra o requerimento verbal. Tu viu? Quando eu fui contra, foi por isso. Olha... Não,